Olá, queridos e queridas amigas e amigos do GPEC. Estou aqui para falar do tema Mensagem de Alegria. Nesse instante, roguemos ao Mestre Jesus para que a inspiração venha do mais alto. Senhor Jesus Cristo, amigo e mestre da humanidade, nesse instante te pedimos que nos inspire a entender, a compreender e a reproduzir a mensagem do alto. Que cada palavra nossa, cada pensamento, reflita o desejo na construção do bem e que dos nossos corações saiam os melhores sentimentos para que a nossa palavra reflita, sobretudo, a verdade do amor que buscamos empreender em nossa caminhada. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Sabemos que o Mestre Jesus nos trouxe uma mensagem renovadora, um convite ao Espírito imortal, para que modificasse os rumos dos próprios passos e conseguisse, de maneira efetiva, encontrar, em seguindo suas palavras, a real felicidade. O Cristo, retratado nas palavras do Evangelho, é uma figura que se apresenta de maneira doce, de maneira amorosa, de maneira contundente, trazendo na simplicidade do verbo verdades imortais. Porque nos falava ao Espírito, Jesus nos trouxe de maneira sucinta leis irrevogáveis que regem os nossos destinos. Entretanto, embora a seriedade da sua mensagem, do propósito de transformação espiritual, o Cristo jamais nos deu uma mensagem de tristeza. Ao contrário, o Evangelho é uma verdadeira carta, um verdadeiro convite à alegria. Mas antes mesmo de falar de qual alegria se trata o Evangelho, é importante a gente definir o que é alegria. Alegria é um estado de contentamento, de júbilo. O espírito, a pessoa alegre, pode ser identificada como alguém que está contente. Então, a partir desta definição, é necessário que iniciemos a nossa fala, questionando aos corações que me ouvem: onde está a sua alegria? O que te deixa contente? Eu não pergunto o que te faz feliz, mas o que te torna contente. Porque a mensagem de alegria do Evangelho, sendo uma mensagem para a eternidade, e os nossos passos estarem nos direcionando para essa eterna felicidade, não nos impede desde já experimentarmos a alegria que aqui ainda é o prenúncio. Questiono para que os corações possam fazer a reflexão necessária. Se estão de fato, se nós todos estamos de fato, construindo os passos em direção à felicidade, ou se estamos simplesmente nos contentando com muito pouco. O Evangelho nos traz também, no capítulo 5, direcionado às aflições que vivenciamos sobre a terra, o item intitulado Melancolia. Falando sobre a melancolia, que muitas vezes, ou todos nós já experimentamos sobre a terra. Quem aqui nunca se pegou sentindo um certo pesar, pensando de maneira entristecida muitas vezes
no direcionamento que dá vida. Quantas vezes nós sentimos uma saudade sem explicação, uma nostalgia que nos puxa para baixo muitas vezes, porque essa saudade é calcada naquilo que desejamos e não podemos ter, ou desejamos, mas não sabemos exatamente o que. Parece reminiscência de uma felicidade que experimentamos e que agora não somos capazes de reproduzir. O Cristo nos adverte que o seu reino não é deste mundo. Não sendo o reino do Cristo este mundo, e sabemos que a destinação da terra é servir a um plano de provas e expiações, porque esse plano de provas e expiações, ele é um plano vibratório, não é um plano material. E diversos planetas de todo o universo podem servir ou se coadunar a este plano, de maneira que venha atrair para os seus reencarnantes, aqueles que irão habitar o orbe material, aqueles que necessitam viver provas e expiações. Então, o reino do Cristo não pertence a um reino de provas e expiações. A Terra e a sua destinação, frente ao universo, deve cumprir o papel de servir de morada àqueles que necessitam expiar e provar. Porém, é indispensável lembrarmos que a alegria ou a felicidade não está para sempre desgarrada deste plano. É possível que experimentemos algum tipo de alegria e algum tipo de felicidade. Mas ao cristão, a sua felicidade está calcada em quê? Aqueles que pelo menos se compreendem como aprendizes do Evangelho, encontram sua alegria inicial na partilha, na vida que serve, porque o Cristo veio nos ensinar que não veio ao planeta Terra para ser servido, e sim para servir. Se o chamamos de mestre, se intentamos seguir os seus passos, devemos começar a calcar as nossas alegrias nos mesmos passos de Jesus, compreendendo a vida, compreendendo a encarnação sobre a terra, não como uma morada permanente, mas como uma morada transitória. Daí, tanto as alegrias que vivemos aqui, quanto as tristezas que experienciamos aqui, são passageiras e servem ao propósito de aprendizado, de engrandecimento moral, na construção de algo certamente perene, porque pertence ao espírito e não à carne, que vai se destruir quando for dada a sua hora, o seu momento. Dito isso, questiono se nós mesmos estamos no estado de tristeza ou de infelicidade, porque deixamos de enxergar o propósito maior da vida. Se nesse instante a nossa vida, de algum modo, nos traz um profundo descontentamento, é necessário que iniciemos a devida reflexão sobre os motivos de nossas alegrias. Onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Tesouro pode ser a consciência tranquila, pode ser um espírito que se encontra consciente de que não está aqui na terra para permanecer nela. Daí o estado de alegria daqueles que ignoram a verdade espiritual da vida que pré-existe e resiste à existência atual. Aqueles que ignoram essa verdade agarram-se em alegrias fortuitas. Não é necessário exatamente dizer aqui que a encarnação deve ser um postulado, que deve ser democraticamente
ou seja, espalhado para todos aqueles que estão na Terra, e que a crença na encarnação vai trazer uma alegria imediata. Não é isso. Mas a vivência pautada na construção do porvir, a crença que se pauta na construção espiritual, justifica todos os acontecimentos da vida. De maneira que, se estamos experienciando algo que nos descontenta, sabemos que há um propósito. E esse propósito deve ser transformado através do nosso esforço pessoal, de nos transformarmos também junto com esses acontecimentos. De maneira que traduziremos a nossa alegria pelo contentamento de compreendermos a finalidade da alegria momentânea, tanto quanto da tristeza que ora pode estar nos abatendo. Sabendo disso, começamos a entender que determinadas coisas que são consideradas alegria já não nos contenta mais. Existem situações que outrora nos tornaram alegres, que nos deixaram felizes, que hoje, abraçando um novo processo ético, já não nos contenta mais. Não é qualquer prazer que nos satisfaz o espírito. Não é mais nenhum tipo de contentamento passageiro e material que nos traz a efusividade na alma. Existem pessoas que se contentam com muito pouco relacionado ao quê? A que a terra oferece. É muito pouco grandes fortunas que nada servem, que nada constrói. É muito pouco a aparência da jovialidade que traz em si o esvaziamento espiritual, o esvaziamento de valores efetivamente construtivos. É muito pouco a beleza que encanta, a beleza que encobre muitas vezes, e não raras vezes sobre a terra, a futilidade de um espírito que está se distraindo sobre a terra durante a atual encarnação, que dedica todos os seus esforços para conquistar coisas que não lhes pertencem pela eternidade, tal qual a beleza do corpo físico, a aparente felicidade de possuir bens e tudo aquilo que está construído, que está construído sobre os ditames da materialidade. Se a alegria nossa está pautada em conquistar tudo aquilo que se dizem ser a felicidade, e essa alegria reflete a materialidade, a permanência de algo que simplesmente não é permanente, estaremos certamente, num futuro muito próximo, chorando de descontentamento. Porque desperdiçamos a finalidade para a qual estamos aqui encarnados. Isso não significa dizer desprezar os prazeres da terra. Não significa dizer nos tornarmos taciturnos. Nada nos contentar, não nos contentar uma conquista material, uma promoção, um novo emprego, uma conquista de um bem material que nos servirá de algum modo. A mensagem da alegria nos aponta para o equilíbrio, não para o desprezo em que se encontram as polaridades. O desprezo total pela vida espiritual e o desprezo total pela vida material. O equilíbrio nos exige reflexão. E a mensagem do Evangelho, sendo uma mensagem de alegria, nos exige reflexão. Porque precisamos nos responsabilizar pela condução das nossas emoções, dentre elas a alegria. O convite de profunda reflexão, de mergulho no nosso íntimo, é para que pouco e pouco nós começamos a eleger fatores de alegria que não estejam pautados
em algo que vai se dissolver em qualquer balanço do barco, em qualquer tempestade. Para que o Cristo não necessite nos questionar até quando estará vigilante por nós, quando nós mesmos deveríamos estar vigiando a nossa casa mental. Não significa dizer que não vamos experimentar tristezas, porque até o Cristo chorou no Monte das Oliveiras. Mas por que ele chorou? E por que nós choramos? Por que e onde colocamos o nosso entristecimento? Em desejar aquilo que não podemos possuir, em desejar aquilo que não merecemos possuir, em desejar uma paz que não construímos, em desejar uma felicidade para a qual nós não apontamos. Quando encarnados, nós costumamos esquecer, e por necessidade, obviamente, toda a planificação que fizemos no plano espiritual antes de mergulharmos na carne. É necessário que isso seja feito para que o mérito seja nosso. O mérito da construção seja fruto de um desejo ardente da alma, que já não quer mais eleger antigos padrões éticos. Quando mergulhamos na carne, temos cada um de nós uma planificação, de maneira geral, obviamente, que nos encaminhará para a destinação da presente existência. O espírito imortal, ele é compartimentado em diversas personalidades de acordo com a encarnação. Então, vestimos o corpo de carne que se apresenta agora com a necessidade específica que viemos desempenhar nessa encarnação. Todo o conhecimento que amealhamos volta-se para o espírito, de maneira que não perdemos nada que aprendemos na encarnação anterior. O máximo que nos acontece é estacionarmos. Mas o Cristo continua nos convidando para que a gente não desista. Não desista de construir algo melhor para o nosso futuro. Nunca nos pediu Cristo que estacionássemos na leviandade do momento. Sempre nos pediu para que dessemos um pouco mais de nós. E o objetivo disso tudo é que nos tornássemos espíritos felizes, para que nos tornemos espíritos felizes. Por isso que o Evangelho é uma mensagem de alegria. Notemos as bem-aventuranças, que nos diz que no futuro encontraremos o resultado do trabalho árduo que empreendemos na terra. Se desejamos justiça, seremos saciados. Mas de que justiça estamos falando também? Ou seja, todos os valores que nós entendemos como algo estanque precisam ser questionados. Nós precisamos questionar a nossa alegria. Se a nossa alegria se encontra na satisfação egóica, na satisfação egoísta do momento, em que quer tudo para si, quer todos os prazeres para si, quer satisfazer-se inteiramente, em primeiro lugar, para só depois pensar no outro. É possível alegrar-se dentro desse padrão? Com certeza, porque o contentamento também é proporcional ao nível espiritual onde nós nos encontramos. Cada um na Terra se contenta com algo que lhe diz respeito ao fundo espiritual. Portanto, é possível, obviamente, julgarmos, de algum modo, errônea essa ou aquela alegria. Porque existem alegrias que moram na tristeza do outro. Essas já não satisfazem mais o coração cristão. Alguns encontram prazer, alguns encontram contentamento em fazer o outro sofrer. Esse tipo de alegria não faz parte do repertório da felicidade cristã. A alegria que faz parte de nós é a alegria de vermos o outro alegre junto conosco, o outro satisfeito. É darmos do nosso tempo, é empreendermos esforços para coletivizar a felicidade. Não tornar o outro feliz, mas tornar o mundo melhor para todos aqueles que aqui habitam.
Nós não conseguiremos transformar o mundo com as nossas mãos. Fomos chamados aqui para contribuir com essa felicidade, de maneira que o cristão é sempre ativo, sempre responsável, não somente pela condução da própria vida, mas para transformar o ambiente que o cerca um pouco mais feliz, um pouco mais alegre. Independente de qual seja a construção do outro, a nossa tem que dizer respeito à alegria coletiva. Reconhecemos esses valores nos grandes representantes espirituais que já pisaram sobre a terra, representantes espirituais do bem que pisaram sobre a terra. E reconhecemos que todos eles, ao avançar na estrada, na senda de luz, retornam, ofertando carinhosamente, pacientemente, amorosamente, os conhecimentos e a felicidade que experimentam, de algum modo, em forma de serviço. Eis o motivo, um dos motivos da alegria do cristão. E quando eu digo alegria do cristão, eu estou falando a todo aquele que se matriculou já na escola do Evangelho, não nessa ou naquela religião ou crença, mas todos aqueles que abraçam a ética da luz cristã. Não precisa falar o nome de Jesus, não precisa dizer-se crente desta ou daquela outra religião, para se reconhecer sob os comandos do Mestre Jesus, desse Espírito mais perfeito que já pisou sobre a terra e que nos faz o convite da eternidade, nos esperando pacientemente a mudança necessária para a nossa real felicidade. O Cristo, em diversas passagens do Evangelho, nos disse não somente que fôssemos alegres, mas que nos ensinou também como, de algum modo, conduzir os nossos passos em direção a essa alegria. Em uma de suas passagens, ele recomenda aos discípulos que iriam pregar em outros lugares que, se ao entrar numa cidade não fossem bem recebidos, que sacudissem as sandálias para tirar a poeira, nada levando, nada trazendo consigo do que recebeu daquele lugar. E é uma mensagem interessante que pode ser entendida de diversas maneiras, todas elas, obviamente, voltadas para a construção do bem. E uma delas é que nós não carreguemos, nem mesmo em partículas muito pequenas, nem a mágoa de não sermos compreendidos, nem a mágoa, nem a tristeza de não sermos aceitos, de não sermos compreendidos naquilo que tínhamos para oferecer de melhor. A palavra do Cristo, o ensino da Boa Nova, é algo que nós, cristãos, reconhecemos como uma bandeira luminosa, um convite imorredor à alma. Mas existem ainda aqueles que não se contentam, que não se satisfazem com um alimento espiritual, que, através da reprodução das palavras do Cristo, e muitas vezes, através de atitudes que podem ser reconhecidas como espelho, ainda que pequeno, daquilo que o Cristo veio nos ensinar, existem pessoas que não se reconhecem nesse reflexo e devem ser respeitadas. Devem ser respeitadas porque o céu também não é tomado através da violência de tirar do outro a oportunidade do aprendizado na construção da própria alegria. Nós não devemos simplesmente trazer o outro à força de argumentos, porque uma coisa é saber-se capaz, saber que a luz que as palavras do Cristo traz é uma luz que não se apaga. Nós sabemos disso. Outra coisa é sentir-se capaz de vivê-la. E é isso que estamos aprendendo, pouco a pouco. Nós estamos aprendendo a nos sentirmos capazes de sermos felizes com o que o Cristo nos apresenta. Esse é um aprendizado que demora o tempo de aprofundamento da virtude em nós. Ao nos tornarmos virtuosos,
não vamos automaticamente transformar o mundo num poço de alegria, mas seremos um representante da luminosidade sobre a terra. Ao nos tornarmos virtuosos, significa dizer que empreendemos esforços para isso, mas não nos compete de maneira alguma arrastarmos o outro para a nossa alegria. A mensagem do Cristo, a mensagem de alegria, por mais nos pareça óbvia, existem outros que ainda se cegam com a sua claridade. É preciso respeitar o tempo de cada um. É preciso, ao pregar, sacudir a poeira das nossas sandálias e deixar que cada um permaneça com um presente que se encontra nas mãos. Continuemos a semear, porém, como aquele que saiu a semear e encontrou ao longo do caminho diversos terrenos distintos, tal qual é distinto o lugar onde ocupa cada um de nós dentro do plano vibratório de contentamento, de alegria. Nem tudo nos contenta. Se formos questionados por entidade muito mais luminosa do que nós sobre a alegria que eles experimentam, também não saberemos responder. Mas é importante que nos esforcemos para começar a trabalhar de grão em grão todos os valores que nos levarão a viver essa alegria mais forte, mais verdadeira. O que nos impede é a não aceitação da felicidade que agora nos bate na porta. Não é simplesmente o desejo de querer mais, porque isso é dado ao ser humano para que ele caminhe, para que ele não se contente com o lugar onde se encontra agora. No sentido de dizer, eu posso construir mais, mas vou merecer exatamente aquilo que eu me esforçar por construir. Quando existe disparidade entre o merecimento e o desejo, aí também mora um motivo de nossas desalegrias, de nossas tristezas. O contentamento, o contentar-se, está no esforço profundo de entender aquilo que nós plantamos para efetivamente colhermos. Todas as vezes que nos esforçarmos por refletir o que nos cerca neste momento, aquilo que nos chegou, aquilo ou aquele ato, ou aquela ação, ou aquela pessoa, que muitas vezes é o representante da nossa infelicidade, se questionarmos onde mora o merecimento de cada uma dessas ações, encontraremos sempre a resposta em nós, nunca externamente. Assim também é a alegria. Se colocarmos os motivos de nossa alegria no outro, em alguma situação, só serei feliz, só serei alegre se conseguir conquistar determinada coisa, e essa coisa for algo simplesmente muito fácil de se destruir, nossa alegria também será destruída. Por isso que o convite de Jesus é para que coloquemos muito bem guardado o nosso coração, onde os ladrões não podem levar, onde as traças não podem corroer. Pensemos nisso. Pensemos que mesmo em meio à tormenta, podemos estar contentes. Contentes por aquilo que já construímos de nós mesmos. Contentes porque já abraçamos um novo ideal. Contentes porque, ainda que estejamos chorando, sabemos que o consolo nos aguarda e que temos nas nossas próprias mãos a possibilidade de nos reconstruirmos rumo a essa felicidade. Podemos nos contentar em sabermos que estamos no lugar que merecemos, no mundo de provas e expiações, rumo à regeneração de nós mesmos,
com o esforço que empreendemos com os nossos próprios passos em direção a esse porvir melhor. Devemos pensar nesse instante que o nosso contentamento está sendo convidado a mudar de direção. Nos contentar em nos abraçar com aqueles que estão próximos de nós, já que estamos ainda vivendo no momento pandêmico. Nos contentar em ver que os nossos laços mais próximos são aqueles que vão nos ofertar, muitas vezes, o que estávamos buscando muito além do nosso lar, do nosso convívio imediato com aqueles que amamos. Ou nos contentar neste momento com a nossa presença única para aqueles que estão passando um momento de isolamento social sozinhos. Direcionando essa mensagem para o momento presente, devemos nos contentar ou buscar a reflexão para que haja o contentamento de que ainda precisamos esperar um pouco mais. Devemos nos contentar com toda a construção pessoal e nos descontentar com as situações externas na medida não do queixume, mas como podemos mudar todo o cenário que se dá à nossa volta. Devemos nos contentar em vermos pessoas jogadas nas calçadas. Isso deve nos descontentar a ponto de pensarmos como a nossa individualidade pode refletir na coletividade, porque estamos vivendo uma experiência individual que se reflete na coletividade e uma experiência coletiva que se reflete na nossa individualidade, mas que decide se isso vai nos contentar, nos alegrar, somos nós. Somos nós dentro desse esforço reflexivo. Que convite é feito pelo Cristo, que o convite é feito pelo Cristo, para que a gente reflita sempre. Não se contente com o agora, no sentido de que essa vida e que esse hoje nos baste. Que a gente se contente em ser um espírito imortal, que ruma à felicidade no futuro próximo. Porque feliz é aquele que cumpre o dever que é chamado a cumprir. Que a gente se alegre por poder ser cristão, por poder experimentar a felicidade não dos eleitos, mas daqueles que estão se capacitando para serem melhores. Que o nosso Mestre Jesus possa nos inspirar para que a nossa alegria esteja cada vez mais depositada naquilo que será imortal, no Espírito, que não perece frente a nenhuma condição transitória e que está aqui em mais uma etapa evolutiva e que retornará quantas vezes forem necessárias para viver quaisquer que sejam as experiências, mas todas elas dentro e obedecendo à lei de causa e efeito. Estamos no lugar ideal, com as pessoas ideais. Nos alegremos por isso, porque a alegria faz parte daquele que já compreende que o seu destino é a eternidade. Que o nosso Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Que essa mensagem possa chegar aos corações daqueles que se encontram na dúvida e que o Mestre Jesus permita aos bons espíritos inspirarem a cada um a tomar a decisão necessária para a felicidade ser construída desde já. Jesus nos abençoe hoje e sempre, meus queridos, e assim seja.